Olá, meninas! E meninos também, né? Sejam bem-vindos a este curso tão esperado de bolos gelados. Me perdoem por fazerem vocês esperarem tanto, mas eu estava preparando o melhor conteúdo para vocês. E vocês vão entender sobre o que eu estou falando no final deste curso gratuito. Eu estou muito feliz por estar aqui novamente dividindo minhas receitas com vocês e com a certeza de que amanhã mesmo eu já vou receber muitos depoimentos e fotos dos resultados de massa black fofinhos e deliciosos. Podem enviar o resultado da aula de hoje nos grupos que vocês estão e também me marcarem no Instagram para eu repostar e ver o que vocês estão fazendo. E eu mando feedback no direct sobre o resultado das receitas. Se tiver alguma coisa que eu possa, alguma dica que eu possa dar, alguma coisa que possa melhorar, porque dá pra gente perceber as características da receita, se ficou a massa muito assada, se você pode bater mais um pouquinho, se o bolo tá muito alto, e ir modificando e melhorando, tá bom? Lembrando que as 100 primeiras postagens que me marcarem ficarão salvas na pasta de bolos gelados dos meus destaques do Instagram, assim como todos os outros cursos que foram sucesso. E também estão lá. E vocês podem comprovar, entrar e ver. Lá tem a metodologia que nunca falha e tem os resultados e depoimentos das 100 primeiras pessoas, tá bom? E nós entregamos o ouro aqui, dando as melhores dicas para o seu sucesso. Então, papel e caneta na mão. Mas espera aí. Antes de qualquer coisa, deve ter muita gente aqui nova, não tem? Então coloca aí o número de vezes que você já assistiu o meu curso. Se você está assistindo pela primeira vez, coloca o número 1, coloca nos comentários. Se você já assistiu mais cursos meus, 2 ou 3, coloca aí o número 2 ou 3. E coloca também de onde você é. Sou de Minas Gerais, já assisti 2 cursos. Coloca aí nos comentários, digita para eu ver, tá certo? E aí eu vou falar para vocês um pouquinho sobre quem vai acompanhar vocês nesses 3 dias. Vou falar rapidinho. Eu sou Daiana Dias, chefe confeiteira desde 2009. Desde então eu larguei a enfermagem para atender as minhas clientes que só chegavam e ficavam. E depois eu comecei a ensinar o que eu sabia, um pouquinho, né? E aí eu comecei ministrando cursos presenciais na área desde 2011. E entrei nesse universo para fazer os bolos de mêsversário dos meus filhotes, que vocês já devem conhecer, que aparecem muito nos meus stories. Então, eu sou baiana, mas tive que mudar para Fortaleza, onde eu fui coordenadora da ACADA, que é a Associação de Cake Designers e Artistas do Açúcar. E foi nessa fase de muitas amizades e conhecimentos onde tudo se expandiu na minha vida. E de lá de Fortaleza, inclusive, o Davi teve a oportunidade de ir para São Paulo e participar do reality show do SBT, que é o Junior Bake Off, a última edição que teve. E eu pude acompanhá-lo nesta aventura incrível, tanto para ele quanto para mim. E ainda ele se consagrou vencedor do reality show. Depois disso, nós abrimos o delivery Donuts do Davi em Fortaleza, no Ceará. E há exatos 7 anos estamos no mercado digital, conseguindo levar ainda mais conhecimento para quem está longe. E tem pouco dinheiro e às vezes pouco tempo para investir em cursos e capacitações. Pois daqui da minha casa eu consigo fazer você ver um pouquinho da minha rotina e consigo estar pertinho de você, quase que pegando na sua mão para fazer as receitas. A minha missão hoje é ajudar mães, mulheres e donas de casa, assim como eu, a viverem da confeitaria. Hoje a gente tem mais de 67 mil alunas dos cursos completos e mais de 680 mil pessoas dos cursos gratuitos. Estamos sempre comemorando os resultados que alcançamos, eu e minha equipe. E agora estou aqui para ajudar você a virar essa chave e gerar um complemento na sua renda ou trabalhar da cozinha da sua casa como renda principal com esse produto aqui, ó, os bolos gelados, que é um produto super fácil, prático e altamente vendável e lucrativo. E nesses 3 dias você vai aprender a fazer uma massa black fofinha, super pretinha, um mousse de ninho super leve que derrete na boca. Vai aprender também um recheio cremoso de chocolate, uma super calda cremosa. E ainda, além disso, nós vamos te ensinar as técnicas de montagem, corte, embalagem e vamos te dar um norte, uma direção de precificação, para você saber o custo e lucro que terá ao fazer e vender as suas fatias.
E no final, ainda teremos uma grande surpresa. Prestem atenção nas aulas, porque eu vou lançar aqui um quiz de perguntas sobre as aulas nos grupos. Eu vou lançar, vou colocar nos grupos e vocês não saiam dos grupos, porque quem responder vai participar de um sorteio. E vocês vão ganhar no final um super presente, tá? Então coloca o despertador já marca o horário para amanhã e do terceiro dia também, que são as 8 horas que nós vamos liberar as aulas, para você ter um resultado incrível com este curso. Avisa em casa para o seu marido, para os filhos, que você vai estar num curso nesses 3 dias. E não será nenhuma hora de aula para você assistir, vai ser menos do que isso. Mas que você vai fazer esse curso que vai trazer a diferença na vida da sua família. Para eles te apoiarem também, respeitarem a sua atenção nesse tempo e você conseguir assistir às aulas, tá bom? Quinta-feira nós enviaremos as receitas no PDF. Dentro dos grupos, não saiam. As aulas ficarão salvas até sexta-feira, meia-noite. O importante é vocês assistirem já online, mas se não conseguir, gente, dá para assistir até sexta-feira, meia-noite. E agora é só vocês pegarem papel e caneta. E vamos para a nossa receita Black. Então, vamos para a nossa massa fácil, rápida e prática, que são mais importantes, né? Aqui, gente, para começar, eu vou falar desse utensílio que é a assadeira quadrada. Eu utilizo essa assadeira quadrada de 25 por 25, que é o padrão dos meus bolos. Se você for utilizar outro tipo de assadeira, ou maior, ele vai ficar mais baixo, ou menor, ele vai ficar a massa mais alta. E aí, se ficar muito alta, você pode ter dificuldade na hora de embalar. Então, esse é o meu padrão para essa quantidade de receita. A gente vai assar o bolo todo aqui, eu vou cortar e fazer 2 camadas. E aí, depois vão vir os recheios e a montagem, para ficar numa altura ideal para eu fazer a embalagem no bolo gelado, tá certo? Então, esse é o meu padrão. Eu não tenho esse tipo de assadeira em casa, posso fazer em outra? Pode fazer em outra, só lembrando que ele vai ficar no tamanho diferente. Ah, mas eu quero fazer assim mesmo para casa, não tem problema. Ah, eu quero fazer para vender, tem que caber na embalagem. Então, você pode fazer numa maior e fazer mais camadas até chegar na altura que você quer. Pode fazer menor e cortar para ficar na altura que a gente precisa, tá bom? Então, aqui eu vou usar 25 por 25. Essa é um pouquinho mais alta, porque na hora da montagem, que vocês vão ver aqui nos outros dias, que eu coloco os 2 recheios, que eu faço a montagem, ele já fica certinho nessa assadeira. Então, ela tem 10 de altura, 25 por 25. Vou guardar aqui. E agora a gente vai fazer a massa. Essa massa são 3 etapas, super práticas. A primeira etapa, eu vou misturar o açúcar e os ovos. A segunda etapa, eu vou misturar os secos. A terceira etapa, eu vou aquecer os líquidos. E depois eu vou fazer a junção, intercalando os secos e os líquidos, tá bom? Vou cantar aqui os ingredientes, lembrando que a receita vai estar disponível para vocês também, com a quantidade certinha. A gente vai colocar nos grupos. Então, vocês podem fazer em qualquer batedeira, tá? Eu estou usando aqui a KitchenAid, pode ser a Arno, qualquer uma, planetária. Pode não ser planetária, aquelas antigas que tem 2 ganchos, dá para fazer em qualquer tipo de batedeira. O importante é agora a gente bater bastante o açúcar e os ovos. Vou botar aqui, deixar ele ficar bem aerado, fofinho. Então, aqui o açúcar e os ovos, tá? Esses 2 ingredientes vão para a batedeira. Aqui eu vou deixar bater em velocidade média para alta. Enquanto aqui bate, aí a gente pode misturar esses 3 ingredientes que são secos. E depois aquecer no micro-ondas a água e o óleo novamente. Colocou aqui e a gente vai intercalando, tá certo? Vou colocar para bater aqui, ó.
A partir de agora eu vou bater o mínimo possível para não tirar o ar que eu coloquei aqui na minha massa. Então, essa batedeira, ela tem uma velocidade muito baixa que daria para eu fazer essa mistura na batedeira. Mas como nem todo mundo tem ela e as outras planetárias têm a velocidade muito alta, até o mínimo dela é alto, o que é que eu vou fazer? Eu vou bater agora na mão com a ajuda de um fouet, que é o que eu indico vocês a fazerem, tá? Então, para misturar o mínimo possível, o que é que eu vou fazer? Misturar os secos, a farinha de trigo sem fermento, o cacau black, chocolate black e o fermento. Eu já misturo aqui antes. Já tá tudo peneirado, lembre sempre de peneirar para não ficar a sua massa com os pedacinhos de farinha. Aqui eu vou levar para o micro-ondas e vou aquecer a água. Então aqui água quente, óleo. E vou intercalando aqui, ó. Vejam que tá cheia de bolinha a minha massa, dá pra ver daí? E aí eu não quero tirar esse ar, então eu vou misturar o mínimo possível. Eu coloco aqui, ó, 1/3 dos secos. Misturo delicadamente o mínimo possível. Já coloco metade do meu líquido. A metade do que sobrou aqui. Se eu colocar tudo, vai pesar na massa e eu vou ter que misturar muito. Então aqui, ó, vejo que os ingredientes estão mais ou menos misturados já. E o restante dos secos. Meu forno, quando eu começar a bater a massa, eu já posso ligar ele, já deixar ele pré-aquecido a 170 graus. Se você deixar ele quente demais, faz uma barriga no meio do seu bolo. E se você deixar ele frio demais, ele demora para subir. Então, 170 é uma ótima temperatura. Massa pretinha, super rápida de fazer. Aqui, sempre eu vou passar o desmoldante no fundo da assadeira, não precisa passar na lateral, que se você passa na lateral, o bolo não gruda, então ele acaba descendo. Então deixa ele grudadinho nas laterais, sempre nos cantinhos e no fundo, porque depois a gente vem com a faquinha soltando o bolo e ele desgruda, ó. Daí não tem o desmoldante, pode fazer como vocês normalmente fazem, com a margarina e a farinha de trigo. Mas lembrando que quando a gente faz assim, às vezes a gente solta o bolo e ele fica com aquela lateralzinha branca. E esse bolo ele vai ser cortado sem cobertura, né? Então vai ficar tudo isso visível. A massa tá bem pretinha, cheia de ar. E eu vou evitar de bater essa massa. Só vou derrubar ela aqui. Não vou bater ela aqui na bancada para não tirar o ar. As bolinhas estão subindo, vai pro forno. Não vou falar do tempo de forno também. Muita gente me pede quantos minutos, 15, 20, 30. Isso aí é horrível, porque o seu forno pode estar mais alto que o meu e demorar menos tempo. Você pode assar ele junto com outras coisas e demorar menos tempo. Então, assim, o ideal é vocês verem qual é o ponto correto. É fazer o teste da faca, que é enfiando a faca no meio, saiu limpa, tá perfeito. Viu que o bolo tá mole, não enfia a faca, então dá um tempinho. E na dúvida se ele tá assado, faz o teste da faca, tá certo? Vou levar ele pro forno e depois a gente mostra como ele vai sair prontinho.
Então, gente, acabei de tirar a massa do forno, ó. Na verdade, tem um tempinho que ela tá aqui. O ideal é a gente desenformar ela morna. Não pode desenformar quente para ela não quebrar. E morninha assim, levemente fria assim, para poder vocês soltarem. Passa a faquinha aqui na lateral. Ó, dá para segurar aqui. Confirma que ela tá toda soltinha. Confirmei aqui que ela tá toda soltinha. Vou virar. Vou pegar aqui porque a gente já vai partir essa massa em 2 camadas. Já vou abrir minha mão aqui, ó. Se vocês tiverem uma mão pequena, não façam isso. Eu tô fazendo aqui porque, ó, a minha mão cabe totalmente aqui. Se vocês tiverem uma mão pequena, vocês vão colocar uma basezinha de isopor aqui dentro e virar, tá certo? Então, aqui, ó. Soltinha. Vou colocar ela aqui. E agora, com a ajuda desse acessório, tem a faca, vocês podem cortar com a faca, tem o outro fatiador, eu uso esse. A faca pode ficar torta. Então, assim, esse fatiador, ó, eu vou ver aqui onde eu quero cortar. Vocês estão vendo que tem uma barriguinha aqui? Às vezes o forno, se estiver um pouquinho mais quente, ele pode formar essa barriguinha. Você vai tirar um pouquinho dela, não toda, para quando montar não ficar umas camadas mais grossas do que outra. Então, eu vou tirar aqui, ó, vou botar o mais alto que eu puder. Até para na hora da montagem, a minha calda entrar. Então, aqui esse fatiador vai lhe ajudar, ó, a tirar essa primeira pelinha. Eu nunca venho até o final, eu vou até o meio, venho até o meio, venho até o meio, justamente para não tirar o pedaço do bolo. Então, eu tirei essa camadinha aqui. E agora eu vou fatiar em 2 camadas. E já vou deixar prontinho pra gente utilizar amanhã. A massa tá bem pretinha. Vou ver aqui mais ou menos a altura, ó. E venho passando com firmeza. Lembrando que eu vou chegar até aqui. Volto pra cá, ó. Por que eu não vou até o final? Porque quando eu estiver vindo, a quina do bolo, que tá um pouquinho mais assada, um pouquinho mais firme, quando eu vier eu posso acabar quebrando, arrancando. Então, ó, viro o meu bolinho. Tá vendo essa quininha aqui? Se eu vier saindo pra fora, eu posso arrancar essa quina. Então, a ideia é sempre fazer isso. E aí eu vou ter, ó, 2 camadas, tá vendo? Ele tá bem fofinho, que foi feito hoje. O ideal é vocês fazerem isso de um dia pro outro. Então, vou usar a massa hoje. Eu faço ela um dia antes. Então, essa massa aqui, a gente vai utilizar ela no terceiro dia. Porque amanhã a gente vai fazer o recheio e no terceiro dia a gente vai fazer a montagem do bolo. Então, ela já vai estar devidamente descansada. E se vocês quiserem com mais facilidade, deixar ela na geladeira, embrulhada no plástico filme, quando você tirar, manusear ela gelada também vai ser melhor, tá bom? Então, é isso, a nossa massa linda, fofinha e black. E espero vocês amanhã. Me marquem quando postar isso aqui. Pode me marcar no Instagram. Pode colocar lá no grupo o resultado dessa massa. E amanhã eu vou estar esperando vocês para fazer um delicioso recheio cremoso de chocolate, que a gente vai usar no terceiro dia para montar o bolo, tá bom? Um grande beijo, até amanhã, espero vocês. Amanhã às 8 horas.